A aula de hoje vai ter às 9, professor? Tá saindo o som aí? Não tá escutando nada, não. Tá normal aí? Estão me escutando? Agora tá. Beleza, beleza. Então eu vou voltar Agora aqui, tá, tá? professor, agora. Tá uma peça. A cotagem de peças é a gente dimensionar essas peças, dar os valores. E esses valores têm que ser pensados como? Eles têm que ser pensados na cabeça de quem vai fabricar, né? Você, como projetista, tem que pensar, ó, o cara vai precisar fazer essa peça. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é que eu preciso dimensionar para que seja possível que essa peça seja fabricada? Essa é a pergunta principal que a gente tem que responder quando estiver cotando uma peça. Eu preciso colocar as dimensões para que alguém faça. Então, não posso esquecer dimensões, não posso ser redundante. E como é que eu vou pensar? Vou cotar aquilo que for necessário para a confecção da peça. Nem encher uma peça de informação com a mesma informação repetida, né? Então, quando a gente estiver cotando a projeção ortogonal, se eu cotar, por exemplo, comprimento em uma das vistas, eu não preciso cotar nas outras, né? Então, basicamente, a gente tem que atentar por isso. A gente vai aprender na prática, mas vamos olhar a norma aqui, tá? Então, como toda norma, ela inicia com um objetivo, né? O que é que essa norma quer fazer? O que é que ela quer nos fazer entender, né? Então, o objetivo ele vai falar isso. Então, ele diz aqui, ó, essa norma fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. Ele colocou aqui uma nota. Quando necessário, deve ser consultadas outras normas técnicas de áreas específicas. Por quê? Porque aqui é um sistema de cotagem geral, né, para todos os desenhos técnicos. A gente vai desenhar. Particularidade da área. A gente utiliza uma setinha na linha de cotagem. Os arquitetos, eles gostam de fazer um traçozinho, às vezes um X, no finalzinho da linha de cotagem. Particularidade dessa ramificação, dessa atividade profissional, né? Então, por isso que ele fala aqui, se for possível, se tiver necessidade, a gente tem que consultar as normas específicas de cada área, né? As figuras de texto são apresentadas na forma mais simples, servem apenas como exemplo. E aí ele faz mais uma vez, ó. Ele faz mais uma vez, ó. A, vamos dizer assim, a citar outras normas, né? Então, ele fala aqui, 8402, execução de caracteres de escrito e desenho técnicos, procedimentos. 8403, aplicação das linhas de desenho técnicos, os tipos de linha. Aqui a gente estudou 167, princípios gerais de representação e desenho técnico, vistas, cortes e procedimentos. Então, ele fez essas referências, né? Porque pode ser que a gente precise de algum conhecimento, né? Dessas outras normas. Como a gente já viu algumas delas, acho que a gente não viu só essa daqui, ó. A gente discutiu a aplicação de linhas durante os assuntos, mas não vimos
a norma propriamente dita, né? Vamos ver. Vamos lá. Para efeitos dessa norma, são adotadas as redefinições 3.1 e 3.2. 3.1, cotagem. O que significa cotagem, né? Representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valores numéricos numa unidade de medida. Isso é a cotagem, né? Aí aqui, funcional. Essencial para a função de um objeto ou local. Não funcional, não essencial. Auxiliar. Dada somente para informar, a cotagem auxiliar não influi nas operações. E vamos olhar agora aqui, né? O que é que acontece aqui? Ó? Aqui estão algumas figuras. Então, por exemplo, aqui é um parafuso. O que é que acontece aqui? Ele está dizendo aqui que para a gente fabricar esses parafusos, a gente tem algumas cotas que são essenciais e algumas que vão nos auxiliar a encontrar outras dimensões. Então, quando ele colocou aqui, ó, a dimensão total do parafuso aqui, ó, é uma cota auxiliar. Aí aqui, ó, os diâmetros. Ele chamou de F aqui, ó. Funcional, funcional, funcional. NF aqui, ó. Não funcional, né? Então, o que é que acontece aqui, basicamente? Basicamente, a gente precisa dessas informações para poder fabricar essa peça e que, a partir do momento que a gente define o que é necessário para a fabricação, a gente inicia o nosso sistema de cotagem, né? Basicamente, vamos pegar uma peça aqui para a gente poder entender aqui. Isso aqui, deixa eu ver aqui, pegar uma peça aqui, por exemplo, aqui, ó. O que é que acontece aqui? Aqui ele está falando de tolerância, eu acho. Vamos ver aqui. O que ele está colocando aqui. Vocês viram tolerância dimensional em metrologia com aquele outro professor, né? Aí o que é que acontece aqui? Por que existem os campos de tolerância aqui? Justamente porque a gente não consegue ser 100% preciso, né? Então, quando ele colocou aqui, ó, 25 mais ou menos 6 centésimos. Aqui ele vai conseguir, é possível ir a 25,06 ou a 24,94, né? Essa dimensão aqui, ela vai bater. Mas vamos seguir o procedimento da norma aqui, tá? Produto acabado. Objeto completamente pronto para montar o serviço, sendo configurada a execução conforme o desenho. Um produto acabado pode também ser uma etapa pronta para posteriormente processamento. Por exemplo, um produto fundido ou forjado. Aqui ele só está definindo termos, tá? Aplicação. A aplicação das cotas devem ser conforme especificada nas figuras. Especificada na figura não, né? Nos itens 3.2.1 a 3.2.7. Ele começa aqui, ó. Toda cotagem necessária para descrever uma peça ou componente clara e completamente deve ser representada diretamente no desenho. Então, isso aqui, se for essencial, né, tem que estar no desenho. Por quê? Porque algumas coisas, lembra que a gente tinha lá acima da legenda, a gente poderia fazer lá relação de material, a gente poderia também fazer algumas descrições técnicas, por exemplo. Raios não especificados, considerar 5 décimos. Onde tiver raio que não tiver cotado, todos os raios vão ser 5 décimos. Eu posso colocar isso aí, mas é uma informação auxiliar. Esse aí não é principal da peça. Mas se fosse dimensão principal, tem que cotar na peça, tá? Aí aqui, ó, a cotagem deve ser localizada na vista ou corte que representa mais claramente o elemento, né? Por exemplo, se isso aqui é um diâmetro, é melhor eu cotar aqui do que eu cotar em uma outra vista que não fique tão clara, em uma linha tracejada. Então, tem que fazer essa avaliação, né? Tem que avaliar. Por onde é que vai ficar mais claro essa cota para o cara entender? E aí, aplico lá, se possível, né? Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetro, para todas as cotas, sem o emprego do símbolo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Lembra, eu não sei se o professor de metrologia para vocês falaram assim, ele falou assim, a única unidade de medida
padrão em que eu não preciso representar em desenho técnico normatizado é o milímetro. Não sei se ele falou isso. Por exemplo, 500. Não tem indicando nenhuma unidade de medida. Você já sabe que aquela dimensão ali é milímetro. Geralmente o que acontece, tá? Então, Sim, ele falou isso aí. pronto, perfeito. Então, todas as outras unidades de medida que existirem no desenho, que a gente precisar, por exemplo, se eu for fazer uma relação com um tubo, que geralmente está ligado a polegada, em algum, dependendo do diâmetro do tubo, eu tenho que informar que é polegada. Como é que eu informo? O símbolo da polegada. Se eu quiser colocar uma unidade de medida em metro, eu tenho que colocar o símbolo do metro. Quem não tem a obrigação de fazer isso, de existir, é o milímetro. Então, por conversão, a norma permite que a gente faça isso, tá? Tranquilo? Aí fala aqui, ó. Se for necessário para evitar o mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda. Mas aí é ser bem redundante, né? Como a norma já diz que se não está indicado é milímetro, se eu quiser colocar na legenda, posso colocar, mas não tem necessidade, né? Onde outra unidade deve ser empregada com parte da especificação do desenho. Por exemplo, newton-metro, quilopascal, para pressão. Então, aqui eu tenho que dizer se eu colocar alguma unidade de medida que não seja um milímetro, tá? O símbolo da unidade apropriada deve ser indicado com o valor. Então, dependendo do que eu esteja projetando, eu coloco o valor e a unidade. Só um milímetro não vai precisar fazer isso. Basicamente, esse 3.2.3 está falando disso, tá? É importante isso, tá? Muito importante, porque às vezes o cara vê um valor lá, 500. É 500 o quê? 500 milímetros, tá? 3.2.4. Cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Nenhum elemento do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Exceções podem ser feitas. Quais são as exceções? Por exemplo, um furo. Um furo eu preciso ter pelo menos 2 cotas. Por quê? Porque para fazer um furo, eu preciso definir o centro dele. Então, só consigo definir o centro de um furo com 2 coordenadas, com 2 pontos de partida. Eu creio que, quase tenho certeza que daqui na norma vai ter alguns exemplos para a gente poder exemplificar isso aí, tá? Mas, geralmente, comprimento. Se eu ter o comprimento, eu não preciso cotar outro comprimento em outro local, porque o comprimento da peça vai ser o único, né? Largura, a mesma coisa. Mas, alguns elementos a gente precisa cotar 2 referências. Chanfro, eu posso cotar com 2 referências. Como é que o cara vai fazer um chanfro? Aí você tem que ter pelo menos 2 faces de referência para fazer essas cotas. Então, por isso que ele abre exceções aqui, tá? Ele coloca aqui as exceções. Ó. Onde for necessária a cotagem de um estágio indeterminado, intermediário de produção, como, por exemplo, o tamanho do elemento antes da ação e acabamento. Isso é interessante. A gente vai estudar isso, mas o que é cementação? A cementação é um processo de endurecimento que a gente cementa carbono nas superfícies dos metais. Como é isso aí, Thiago? Por exemplo, eu vou dar aula de materiais para vocês, mas basicamente tem alguns elementos, componentes mecânicos, que eles têm que ter características distintas e que a gente só consegue com tratamentos térmicos ou termoquímicos, como, por exemplo, uma engrenagem. Se tu fizer uma engrenagem com um aço muito duro, o que vai acontecer é que, se tu chegar próximo do limite de ruptura, o esforço, o dente parte. Por que essa característica? Porque a escolha do material foi inadequada. A engrenagem ela tem que ter um núcleo maleável, justamente para resistir a esses esforços. Mas também se eu faço ela com aço, que a gente chama assim de aço doce, um aço molinho, o desgaste pelo atrito com a corrente ou com o sistema de transmissão que for, engrenagem em engrenagem também, ela vai desgastar. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema exatamente assim,
fazendo uma cementação. Pode ser cementação, pode ser nitretação, mas a nitretação é muito cara e o mais comum é a gente fazer uma cementação. E o que é que essa cementação faz? Ela cria uma camada de carbono, ela sementa carbono na superfície do elemento que você está sementando. Por exemplo, na engrenagem. Quando a gente faz a cementação do carbono na superfície, eu vou ter as duas características que eu preciso, né? Nesse componente mecânico. Eu preciso que ele resista aos esforços, né? De tração, compressão, força de cisalhamento. Isso aí os materiais mais maleáveis conseguem resistir. Mas eu tenho o atrito que vai proporcionar o desgaste na engrenagem. Então ela tem que ter essa característica. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso cementando, né? Eu faço pelo processo termoquímico de cementação ou nitretação, tá? Então, quando ele fala aqui de cementação, é isso que ele está dizendo. Ele falou aqui, ó, onde for necessário a cotagem de um estágio intermediário de produção, por exemplo, o tamanho de um elemento antes da cementação e acabamento. Então, por que ele fala isso aqui? Porque, lógico, quando eu cemento alguma coisa, eu aumento a espessura. Só que esse aumento aí não é tão gigante assim, feito que você pensa, né? Uma camada de 1 milímetro de espessura numa cementação vai levar, eu acho que 11 horas, se eu não me engano, para poder ser cementado. E aí é muito lento esse processo. E a gente não cementa camadas muito espessas. A gente vai ficar 0,75, 1 milímetro, 1,2. Não vai passar muito disso, não. E aí o que é que acontece? Fiz a peça, eu sei que ela vai crescer pelo processo de cementação. Eu, como projetista, o que é que eu faço? Eu prevejo essa cementação. Isso é que a norma está querendo dizer aí, tá? Ou então, vou para fabricar uma peça que vai sofrer um acabamento posterior. Por exemplo, uma peça de ferro fundido que no final ela vai ser acabada. E aí, eu faço o desenho com a peça, indico que vai ter o acabamento. Eu tenho que considerar o que vai acontecer com esse acabamento. Por exemplo, lá, se o acabamento for polido, vai ter vamos dizer assim, com o atrito ali vai ter um desgaste, né? Então, a intenção dele é prever esse desgaste e deixar já um pouquinho maior para quando der o acabamento ficar na dimensão correta, né? Vamos lá. Depois a gente vai chegar em materiais, vai ser legal. Isso é uma matéria aqui que é extremamente importante para a gente poder entender, tá? Onde a adição de uma cota auxiliar for vantajosa, então, sim, posso fazer uma cota auxiliar desde que tenha vantagem. E essa vantagem vai ser qual? Pergunta aí, professor, no chat. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu mudar aqui para o chat rapidinho. Pô, eu nunca escutei esse termo, Rafa. Trempar uma peça. Eu nunca escutei esse termo. Assim, de trempar. Pode até ser, mas eu não conheço esse termo. Vamos pesquisar depois. Marca aí, gente, para a gente pesquisar aí o que é trempar uma peça. Mas vocês entenderem o que é o processo de cementação, né? A grosso modo. Eu vou detalhar ele depois, como é que ele funciona realmente. Dá para fazer até uma experiência de cementação. Que nos meus tempos áureos aí, assim, de disponibilidade de material, a gente fez. O que é que acontece? Existe a gente vai voltar para a aula aqui de cotagem, mas existem dois processos de... Pronto, aí entendi, Rafa. Eu vou falar agora, eu falo do que tu está falando aí. Existem dois processos de endurecimento de uma peça. Um é uma têmpera, que é basicamente isso que Rafa está falando aí. Entendi agora. Isso mesmo, é porque estava trempar e não entendi ali, mas é isso mesmo. Um é uma têmpera, o outro é cementação. Mas o que é que acontece com a têmpera? Nem todo material pode ser temperado. Isso vai variar de acordo com a quantidade de carbono que tenha na liga. E quando a gente faz uma têmpera, nós modificamos a estrutura do material por completo. Por exemplo, eu começo a endurecer ele totalmente. E para engrenagem, isso não ia resolver o nosso problema. Por quê? Porque eu preciso manter o núcleo maleável. Então, a têmpera, ela também, a Rafa está certo aí, ela também provoca um endurecimento do material,
mas é diferente da cementação e não seria eficiente para uma engrenagem, para uma polia. Isso aí, a Rafa colocou aqui, depois coloca no óleo e na água, e isso, dependendo do que você quer na têmpera, coloca no óleo e na água. Tem um programa muito massa, a gente vai assistir um capítulo dele quando eu estiver dando aula de materiais, que é... Deixa eu me lembrar o nome do programa aqui, que os caras fazem faca, né? A parte de cutelaria, é Desafio sobre Fogo. Esse programa, ele mostra eles fazendo têmpera em materiais, né? Mas é interessante, a gente vai estudar a parte teórica, por que isso acontece. Aí depois, também, se pudesse, vai depender, a indicação, Ricardo, vai depender, por exemplo, da dureza do material. Por quê? Eu vou voltar para a aula de cotas, não terminou a aula hoje. Mas imagina que a concentração de carbono é muito alta em uma liga. Então, tu está com um ácido carbono de alto teor de carbono. Se tu fizer um resfriamento dele na água, o que vai acontecer é que tu não vai dar tempo para os átomos se reorganizarem. E aí, isso provoca trinca, né? Ele trinca o material. Então, a escolha de qual o método de resfriamento que eu vou utilizar, eu preciso saber a composição química do material para poder fazer isso. Então, pode ser óleo, pode ser água, pode ser ar, pode ser um resfriamento a temperatura ambiente. Tudo isso aí vai variar de acordo com a quantidade de carbono que tiver na liga, com a dureza do material. E aí tem muita coisa. Mas tem um óleo específico, professor? Oi? Existe um óleo específico para resfriar esse material ou não? Um óleo específico para resfriar esse material? Não, Isso. não. Geralmente, geralmente eles utilizam óleo reutilizado, né? Isso no que eu estou falando do desafio sobre fogo, né? Agora, quando a gente tempera um material, a gente tem que ter um controle nesses parâmetros de resfriamento. E esse controle aí... Isso, a Rafa já está perguntando aqui, ó. Qual o processo de esquentar uma peça e colocar no cal para amolecer? Existe a têmpera, existe o revenimento, que geralmente quando você faz uma têmpera, você faz um revenimento, que é para aliviar um pouco de tensão, justamente para poder evitar que as trincas sujam, né? E existe o recozimento, Rafa. O que é o recozimento? O recozimento é um processo de basicamente inverso à têmpera. Quando eu faço uma têmpera, eu posso reverter essa têmpera com um recozimento. E aí, feito ele falou aí, o recozimento ele tem que ter um resfriamento lento, que é justamente para dar tempo dos átomos se reorganizarem, e aí coloca no cal, coloca na areia, numa areia mais úmida, para ele resfriar muito lentamente, e aí reverter o efeito de uma têmpera, tá? Tem muita coisa para estudar, isso é legal pra caramba de estudar. Quando a gente for estudar isso aí, a gente vai do átomo até os processos. Saber como é que é obtido um aço, saber como é que se classifica um aço, quais são os processos para que um aço, que ele seja classificado como um aço, e depois, pós-fabricação, a gente vai ter vários tratamentos para poder nos ajudar as características do aço. Por quê? E a gente vai voltar para a aula, mas já que entrou no assunto, Deus é perfeito. Então, essa explicação foi de um professor meu na faculdade, que eu achei a melhor explicação que eu já vi até hoje. Ele falou assim, ó, Deus é perfeito e a ciência baseada em Deus também é perfeita. E quando ele escreveu na Bíblia dizendo assim, ó, não é aula de religião não, é ciência, tá? Quando ele escreveu na Bíblia dizendo assim, ó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Isso aí não serviu só para o ser humano, não. Serviu para toda a criação. E onde é que eu quero chegar com isso aí? Serviu. Onde é que eu quero chegar nisso aí? Como é que é obtido o aço? O aço é obtido através de um minério chamado minério de ferro. E
o que é na natureza, na essência da criação tem nele? Na essência da criação do minério de ferro, ele é um óxido de ferro. E aí tem várias composições, mas ele pode ser hematita, pode ser vários tipos de minério. Lede, burito, tem vários minérios. Mas basicamente, independente deles, a composição vai ser ferro mais oxigênio junto no minério. Então ele é o óxido de ferro. O que é o óxido de ferro? Vê o nome. Oxidação. Ele vem do processo natural, do que ele já existia assim. Então, quando a gente fala de ferrugem, o que é a ferrugem? A ferrugem é o resíduo, é o produto da oxidação. Então, quando a gente pega o minério de ferro, a gente beneficia. O primeiro processo que existe é retirar o oxigênio da composição química da liga, para ficar só com ferro. E aí a gente vai fazer um monte de tratamento para evitar que ele volte a se oxidar. Vê, por exemplo, a gente faz todo esse processo, a gente faz galvanização, a gente faz pintura, a gente faz cromatização, a gente vai fazer um monte de processo para evitar fazer com que o material volte a ser oxidado. Porque a gente pinta a grade da gente na casa. Estética? Também. Mas o principal motivo é evitar a oxidação. Mas o homem não conseguiu e não vai conseguir resolver o processo de oxidação. O que é que a gente faz? A gente mitiga, a gente prolonga a vida útil dos materiais ferrosos. Mas, em algum momento, essa ligação química vai acontecer. É a mesma coisa a ligação química do homem com a mulher. Ela vai acontecer. Então, o oxigênio com o ferro é amor à primeira vista. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão se juntar novamente. E aí as estruturas vão começar a corroer. Então, a gente criou um monte de coisa na humanidade só tentando aumentar a vida útil dos materiais. Por exemplo, um aço inoxidável. O objetivo ali foi exatamente fazer com que esse aço demore muito mais a oxidar. Mas ele vai oxidar? Vai. É um erro dizer que o aço inoxidável ele não oxida. Porque, na verdade, ele já é oxidado, mas é um óxido de cromo na face. Mas tem ferro lá na composição. E o que vai acontecer? Em algum momento o oxigênio vai chegar lá. Por exemplo, pega o balcão da tua casa. Pega um bombril, né, uma palha de aço. Deixa ela molhada em cima. Tu vai acelerar o processo de oxidação do balcão. Por quê? Porque foi criado um para o outro. O oxigênio ele vai estar buscando um espaço. Então, quando ele encontra, ele vai e oxida. No carro, por exemplo. No carro, a gente faz um monte de coisa para um carro não oxidar. Pintura eletrostática. Depois da pintura eletrostática, a gente faz uma camada de verniz. Tudo aquilo ali é para quê? Evitar a oxidação. Então, dura muito tempo. Leva sol, leva chuva, leva sol, leva chuva. Mas faz o seguinte, bate o carro, manda para a funilaria. O cara vai lá, puxa, bota a massa, pinta de novo e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai começar a oxidar mais rapidamente. Então, bater o carro, tem dinheiro para vender, venda. Porque ele vai oxidar. Hein? Isso aí é a natureza, isso aí é Deus. Então, todos esses processos que eu falei aqui, o objetivo basicamente é esse. Prolongar a vida útil, né? Então, o homem foi criando um bocado de coisa, composições químicas de materiais, para evitar isso. E chegou muito longe o homem? Chegou. Ele chegou muito longe. Mas o que está escrito permanece escrito, não vai ser alterado. Em algum momento, seja 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, vai oxidar, vai se acabar. 100 anos, dependendo do processo que a gente fez de revestimento, vai se acabar. Navio, por exemplo. O navio ele tem um plano de manutenção por conta da oxidação. Ele está no meio corrosivo, né? Ele está no mar. Então, nesse plano de manutenção, a primeira docagem, depende da classe do navio, mas a primeira docagem ela é 5 anos. Ele vem para a Terra para poder ser, vamos dizer assim, cuidado, né? Retirar os anodos de sacrifício, que é... Depois eu vou explicar isso para vocês, mas basicamente tirar tudo, tirar toda a crosta, pintar de novo para ele poder trabalhar.
E aí você prolonga a vida útil. Mas não faz isso não, para tu ver o que é que vai acontecer. Não faz não. A natureza é perfeita, né? Deus é perfeito. E lembrando, não é ciência, não é religião, é ciência, tá? Que eu tô falando aqui. Mas vamos lá. Vamos para a cotagem. Tiago viajou aqui agora, mas foi a culpa de Rafael que puxou o assunto aí. Se vocês quiserem brigar, brigue com ele. Vamos embora. Não, Rafa, tô mandando ninguém daí tudo. Vamos embora. Então, vê lá. Não especificados procedimentos de fabricação ou métodos de inspeção, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. Que danada é isso aí, intercambiar? É duas peças que elas trabalham em conjunto, por exemplo. Um deslocamento. A cotagem funcional deve ser escrita diretamente no desenho. Aqui, a figura 2. Então, o desenho está aqui e foi cotado. Notem que as cotas só existem nas projeções ortogonais. Aquela apostila lá de perspectiva isométrica, aquilo ali é didático. Mas eu só coto nas projeções. As perspectivas são para auxiliar, seja numa montagem, seja numa fabricação. Por isso que a gente precisa estudar as duas coisas, tá? Então, ele colocou aqui, ó, tá o desenho, ele cotou as dimensões principais. Aqui, tolerânciazinha que vocês já estão manjando aí. E aqui mostrou também. Vamos embora. Métodos de execução. Elementos de cotagem, veio. Inclui a linha auxiliar, linha de cota, NBR 8403. Limite de linha de cota e a cota. Os valores e elementos de cotagem são mostrados na figura 4.5. Vamos achar aqui 4.5, cadê ela? 4.5. 4 e 5, né? Então, aqui, ó, figura 4. Ele está explicando isso aqui, ó. O que é uma linha auxiliar? Vem da 8403. É uma linha que vai mostrar de onde está saindo o valor que eu quero indicar, o que é que eu estou cotando. Então, ela mostra, é daqui para cá, ó, o meu objetivo. Então, essa linha auxiliar, essa é uma linha contínua fina. Essa linha aqui é chamada de contínua fina, que algumas literaturas vão dizer assim, ó, é uma linha de chamada. Chamada por quê? Porque ela está dizendo assim, ó, eu estou medindo isso aqui, fica atento, é daqui até aqui. Então, essa linha auxiliar. O que é aqui, ó? O limite da linha de cota. Aí pode ser aqui, ó, dependendo da área. Traço oblíquo, que eu falei para vocês, a norma permite. Mas para mecânica, geralmente, ó, a maioria das vezes, para a área de metal mecânica, é uma setinha no final aqui, tá? E até essa setinha aqui, a angulação, a norma diz. 3 graus, se eu não me engano, mais ou menos 3 graus aqui. Não pode ser uma seta bem gigante aqui na ponta, não. Aí vamos lá, ó. O que é a cota? A cota é o valor. É o valor que é a dimensão do objeto. E lembrem-se, a cota ela não cala. O desenho pode ter reduzido 200 mil vezes. Quando cotar, vai cotar no valor que vai ser fabricado. Ou pode ser ampliado. Quando eu cotar, vou cotar no valor que vai ser fabricado, tá? E o que é a linha de cota? Essa linhazinha que tem as setinhas, ou essa interseção aqui, ó. Esse limite aqui, ó, oblíquo que ele fez aqui. Isso aqui é a cota. Então, basicamente, o que é que tem aqui que ele está querendo dizer lá? Eu tenho a linha de cota, a cota e a linha auxiliar. Vai ser essas dimensões que a gente vai utilizar. Por exemplo, ele colocou aqui, ó. 30 é cota, 15 é cota, 20 é cota. Uma linha auxiliar, outra linha auxiliar, outra linha auxiliar, outra linha auxiliar. E várias linhas de cota aqui, ó. E ele não precisou cotar o comprimento total da peça aqui, por exemplo. Se eu disse que aqui é 30, aqui é 20, aqui é 15, a peça tem 65 no total. Então, ele não precisa ser redundante quando for fazer isso, tá? Essa interpretação aqui, nós que temos que ter. Então, onde é que é o comprimento dessa peça, o comprimento total? Se tiver as cotas indicando, obrigatoriamente a gente tem que fazer a soma para poder identificar o comprimento, tá? Então, isso é comum.
Então, e você deve até fazer isso, porque a norma diz assim, ó, não, lembra lá nos itens anteriores que a gente falou, que a gente leu, cotar somente o necessário. Se aqui, ó, tem 65, porque eu tenho que ainda botar outra linha aqui para dizer que tem 65, fazer outra linha de chamada, prolongar essa daqui, ó, para dizer o total. Não. Pelo menos somar é nossa obrigação, interpretar, tá? Aí aqui, ó, ele cotou obliquamente. Em vez de estar paralelo aqui, ele simplesmente cotou assim, ó. Mas o que é que ele está cotando aqui, ó? É essa dimensão aqui, ó. A cota, se estiver na horizontal, ela vai estar sempre sobre a linha de cota. Sempre em cima da linha de cota. Se estiver na vertical, a cota tem que vir do lado esquerdo da linha de cota, tá? Tem que estar aqui dentro. Se ele fosse colocar o valor aqui, tá? Aí aqui ele está mostrando também que você pode indicar uma setinha, fazer uma linha e cotar aqui. Pode sim. Aqui, ó. Nesse símbolozinho aqui, ó. Aqui é o diâmetro de uma peça, né? Tem um furo aqui, ó. Como é que eu coto? Se eu cotei aqui, ó, de tanto a tanto, aqui, ó, da maior corda dessa circunferência, né? Eu estou cotando o diâmetro. Aqui ele cotou a altura da peça. Notem que a linha de chamada não toca a peça, tá vendo? Ela não toca. Isso aqui, cotar peça, linha de cota, linha de chamada passando por dentro da peça, é possível? Sim, é possível. Mas deve ser evitado. Se eu tiver como fazer essa cota aqui em outra vista, sem precisar passar a linha de chamada por dentro da peça, eu tenho que evitar isso, tá? Quando não der, eu tenho que fazer, feito ele fez aqui, ó. Vê lá, ó. A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que o elemento seja. Então, o que é que acontece aqui, ó? O elemento está cortado, porque ele recebeu aqui um encurtamento, lembra? Essa foi encurtada com linhas... Questão lá do... que a gente usa em corte, né? Linha feita à mão livre aqui, tá? Então, ó, não posso cortar aqui, ó, a setinha. Aí aqui, ó. O cruzamento das linhas de cotas e auxiliares devem ser evitados. Porém, isso ocorre... Se isso ocorrer, as linhas não devem ser interrompidas no ponto de cruzamento, nem que passam uma por dentro uma da outra. Aqui, por exemplo, ele cotou aqui, ó, 26. Está me dizendo que o centro desse furo aqui, ó, tem 26 com relação a essa face aqui, ó. Mas a outra ele precisou cotar aqui em cima, esse degrauzinho aqui, ó. Então não é um pedacinho, interrompe para fazer outro pedacinho. É a linha de chamada todinha aqui, é isso que ele está querendo dizer, tá? Olha aqui, ó. A linha de centro, quando usada como linha auxiliar, é possível fazer isso, deve continuar como linha de centro até a linha de contorno do objeto. Por exemplo, aqui, ó. Linha de centro, traço o ponto aqui, ó. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. E ele puxou aqui, ó, continuou a linha de centro para mostrar, ó, o centro desse furo aqui. Por quê? Porque a norma permite que a gente use a linha de centro e cotar na linha de centro. Então, ele continuou com a linha de centro e cotou. Isso aqui, quando a gente visualiza, ó, é extremamente importante. Por quê? Porque, por exemplo, para eu achar o centro desse furo aqui, ó, eu preciso de duas coordenadas com relação a uma origem. Então, imagina que eu estou saindo daqui, ó. Que eu estou saindo... Cadê aquele lapisinho? Sei lá onde ele está. Mas, ó, imagina que para fazer esse centro desse furo aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 12 milímetros na horizontal e vou subir uma linha, ó. E depois, ó, para esse furo aqui, ó, 13 milímetros na vertical e vou passar outra linha, ó. Quando cruzou esse
com esse, eu achei o centro do furo. Por quê? Porque aqui agora eu bato um punção de bico e a broca não vai deslizar, ela vai furar exatamente no centro aí, né? Ela vai fazer o furo. Então, por isso que ele cotou essas coordenadas aqui, tá? E a norma diz que eu posso usar... Oi? Pode fazer um detalhe fora do desenho e cotar? Ou não? Tem que ser diretamente no desenho. Vê lá. A norma vai permitir um bocado de coisa para a gente. Vai acontecer a mesma coisa das outras normas. Vai ter um bocado de coisa que é possível fazer, mas que você vai cobrar conhecimento dos outros. Eu posso cotar por coordenadas. Posso. Eu acho que vai chegar aqui mais para frente. Vamos supor que eu não queira fazer o traço dentro do desenho para indicar uma furação. Aí eu pego o detalhe dessa furação numa outra parte e coto essa furação. Pode ser também. Mas é aquilo que a gente vem batendo naquela tecla. Quanto mais conhecimento você cobrar de quem vai fabricar, mais risco tem do cara não fazer certinho. Então, se der, é melhor cotar na peça do que cotar por coordenadas, ou fazer um detalhamento e o corte a cota à parte, entendeu? Entendi. Possa ser que até esqueça, né? Porque às vezes é tanto detalhe fora do desenho que às vezes ele esqueça de fazer uma parte. O cara pode esquecer, o cara pode... Tudo vai ser o seu julgar, né? Vai ser o que você achar melhor como projetista, né? Aqui, 4.3, limite da linha de cota. A indicação do limite da linha de cota é feita por meio de setas ou traços oblíquos, que a gente já viu lá em cima, né? Eu posso ser setinha, eu posso ser esse tracinho aqui, ó. Seta, o tracinho, a seta está aberta. E ele fala aqui, ó, eu errei o ângulo, é 15 graus. Esse ângulozinho aqui, ó, da flecha. B, a seta é desenhada com a linha curta, formando um ângulo de 15 graus. A seta pode ser aberta ou fechada, preenchida. Geralmente a gente usa essa preenchida, tá? O traço oblíquo é desenhado com uma linha curta, inclinada a 45 graus aqui, ó. Então tem essas três opções aqui que a norma permite fazer. Então, se disserem que está errado aqui, não está. Se disserem que está errado aqui, não está. Se disserem que está errado aqui, não está. Mas é bem pertinho, ó. 15 graus aqui. Não vai fazer um negócio bem gigante aqui, não vai ficar feioso. Quando for desenhar, tá? Aí vamos lá. A indicação dos limites da linha de cota deve seguir o mesmo tamanho no mesmo desenho. É lógico, né? Se eu tenho um limite, eu usei um tamanho, porque eu vou usar vários tamanhos diferentes. Então, o que é que acontece aqui, ó? Daqui para cá. Nota que ele tentou deixar um intervalo bem certinho. Isso aqui também é para a gente ter detalhe, né? Tentar. Cadê a figura 12 aqui? Vamos lá. Somente uma forma da inclinação dos limites das linhas de cota deve ser usadas no mesmo desenho. Entretanto, quando o espaço for muito pequeno, outra forma de indicação dos limites pode ser utilizada. Vê, figura 24. Vamos entender isso aqui. Vou achar a figura 24. Cadê ela? Davi, sair de lá para a figura 24. O que é que acontece aqui, ó? O natural é a gente sair cotando com as setas aqui dentro. Mas eu também posso botar a seta, ó, indicando como ela tiver sentidos opostos, feito ele fez aqui, ó. É possível? É. A norma permite, ó. 6, 2,5. Né? Colocou a setinha para fora. É isso que ele estava querendo dizer. E agora vai vir uns exemplos mesmo, para a gente poder... Mas vamos ler, né? Vamos ler o que é que ela tem. Quando houver espaço disponível, as setas da limitação da linha de cota devem ser apresentadas entre os limites de linha de cota. Figura 13. Então, na figura 13 aqui, ó, tem espaço entre, né? Se não tiver espaço, eu posso utilizar isso, ó. Na 14, feito tá aqui, ó. Aí ele vai dizer depois, provavelmente, isso aqui, ó. Aqui, ó. Quando o espaço for limitado, as setas de limitação da linha de cota podem ser apresentadas externamente, no prolongamento da linha de cota, desenhando com essa finalidade. Aqui, ó. Aqui o espaço é pequeno para botar a cota aqui dentro. Aqui também, vai ficar muito feioso. Aí o que é que ele fez? Botou as setinhas informando, ele pode botar o valor aqui em cima,
você vai saber que é ele. Aqui em cima, você vai saber que é esse espaçozinho aqui, ó, que ele está cotando, tá? Aí agora aqui, ó, somente uma seta de limitação da linha de cota é utilizada na cotagem de raio. Figura 15. Pode ser dentro ou fora do contorno, ou linha auxiliar, dependendo do elemento. Vamos ver a figura 15 aqui, cadê ela? Aqui, ó, o que é que acontece? Ele colocou aqui, ó, a origem daqui do centro, e colocou o raio aqui, para fazer esse arcozinho aqui, ó. O R vem maiúsculo, a cota vem e só tem uma setinha, indicando que aqui tem um raio de 50. Aqui, ó, tem um raio de 300. Aqui já tem, ó, um raio de 6,5. E aqui outro raio de 250. Aí só vem uma seta, né, quando quer cotar raio. No diâmetro, não. No diâmetro vem duas setas, né? Vamos lá. Isso aqui vai parecendo um sol aqui. Vai explicar como é que vai ficar a posição das cotas com relação à linha de cota. Então, por exemplo, se você pegar a horizontal aqui, ó, ela vai estar em cima, sempre sobre a linha de cota. Se eu pegar a vertical aqui, ó, que são as duas principais, ela vai estar sempre do lado esquerdo da linha de cota. A relação não é a peça, é a linha de cota. E todas as outras posições vão seguir a inclinação da linha de cota. Então, se ela está inclinando, eu vou seguindo a inclinação. Não é para colocar a linha de cota em um sentido e escrever 20 subindo aqui assim, ó. O 2 e o 0 embaixo. Não, tem que seguir o alinhamento, tá? Que é isso que ele vai falar aqui, eu acho. Ele vai falar em algum momento aqui, mas vamos lá. As cotas devem ser apresentadas em desenhos em caracteres com tamanho suficiente para garantir a completa legibilidade. É lógico. Por isso, tudo isso que ele fez antes ali foi para garantir isso, né? Se o espaço está pequeno, cota de forma diferente para o cara poder ver. Tanto no original como nas reproduções efetuadas com microfilmagem. Isso aqui é antigo, tá? Hoje em dia a gente tem arquivos digital, né? Não usa mais microfilmagem, mas antigamente se microfilmava tudo, né? Para não perder projeto e para arquivar também. Olha aqui, ó. As cotas devem ser localizadas de tal modo que elas não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Isso aí, quando possível, né? Existem 2 métodos de cotagem, mas somente um deles deve ser utilizado no mesmo desenho. Então, o método 1, ele colocou aqui, ó. As cotas devem ser localizadas acima e paralelas às linhas de cota. E, preferivelmente, no centro. Então, ó, em cima, aqui, ó. Da esquerda para a direita, aqui, seguiu a inclinação, é isso que ele está querendo dizer. Então, foi o primeiro método, né? Ele falou aqui, ó. A execução pode ser feita onde a cota sobreposta é utilizada. Figura 34. Vamos ver aqui a figura 34. Vai lá para o final. Aqui, ó. Isso aqui também foi uma cotagem por coordenada, também não. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas ele colocou uma origem aqui, ó. Aí disse que tem uma origem tanto para horizontal quanto para vertical. Aí esse furo aqui, ó, ele é 20 por 20. Aí fez aquilo que tu pensou, entendeu? Mas quando fizer isso aqui é por face de referência, por uma origem. Mas também pode ser por coordenada. Mas vamos voltar aqui agora. Cadê? Aqui eu já falei, cotas em linhas inclinadas devem seguir como na amostra da figura 17, né, que foi aqui, ó, de linha inclinada, né? Na cotagem de ângulo, isso aqui é importante, tá? Podem ser seguidos uma das formas apresentadas, figura 18 e 19. O que é que aconteceu aqui, ó? O ângulo, né? A linha vai ser curva, né? A linha de cota vai ser curva. Eu vou colocar o valor e indicar que é grau, tá? Porque só 1 milímetro não precisa ter indicação. O resto tem que ter indicado, então tem que ter o símbolozinho de grau. E aí essa linha de cota aqui, ó, ela é curvada. Aí, Tiago, se a gente for desenhar manualmente, a gente vai ter que ir obedecendo isso. O software, quando ele já percebe que é um ângulo, ele já faz isso. Ele já percebe que tu está cotando um ângulo ali.
E aí ele já sabe, já coloca, dependendo do software, ele coloca o grau, tá? Aqui, ó, com espaço, eu cotei internamente. E aqui, ó, ele sai também, o segundo método, ele pode cotar seguindo a linha e permaneceu aqui como se fosse todos os ângulos aqui, ó, na horizontal, né? As cotas dos ângulos. É possível, mas geralmente o que é que acontece? Geralmente a gente, para ângulo, a gente acompanha a linha de cota, tá? Esse acompanhamento com a indicação. E agora vamos... Ele vai falar do método 2 agora aqui de cotagem. A cota deve ser lidas da base da folha de papel. Ele está dizendo aqui, ó. As linhas de cotas devem ser interrompidas, preferencialmente no meio, para indicação da cota. Então, se eu quiser cotar assim, é possível? É. Aí ele fez a interrupção e acompanhou. Tudinho na horizontal. A norma permite, mas você não vai encontrar projeto assim, tá? Você vai encontrar no primeiro método aqui, ó. Geralmente. Mas para que a gente tá vendo isso? Se o cara colocar isso aqui numa prova, muita gente vai errar. Vai dizer que não é possível, que não é permitido, porque até a própria norma diz lá no início, hein? Que não é para interromper. E aqui ela mesmo permite que é possível interromper. Esse método 2 de cotagem. Aqui ele interrompeu. Os ângulos aqui também todos interrompidos. Ó. É possível, né? Aí aqui, ó, a localização da cota frequentemente necessita ser adaptada em várias situações. Portanto, por exemplo, as cotas podem estar no centro, submetidas da linha de cota, quando a peça é desenhada em meia peça. Posso. Tá vendo que ele deslocou para cá, ó? É possível e é possível. Tá vendo aqui, ó? Aqui também, ó. O que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, sobre o prolongamento da linha de cota, quando o espaço for limitado. O espaço limitado, ele prolonga a linha de cota, ó. Aqui deu. Aqui não deu. O que é que ele fez? Prolongou um pouquinho para cá, prolongou um pouquinho para cá, colocou as setinhas de sentidos opostos e fez a cotagem. Aí aqui agora. Na cotagem de ângulos, podem ser seguidas uma das formas apresentadas na figura 19 e 20, aquilo que a gente já viu. Ou interrompendo, ou na 19 lá, sem interromper. E a cota seguindo o sentido da inclinação, né? No anterior e aqui horizontalmente. Sobre o prolongamento horizontal das linhas de cota, quando o espaço não permitir a localização, com a interrupção da linha de cota não horizontal. Vê figura 25. O que é que acontece aqui, ó? Notem que ele interrompeu, colocou as setinhas e colocou aqui, ó. Olha o símbolozinho de diâmetro. Que importante, ó. Eu sei que essa peça, pelo menos parte dessa peça aqui é cilíndrica. Isso aqui é cilíndrico, ó. Aqui é um diâmetro de 12. Porque ele não cotou aqui dentro, ele preferiu cotar aqui fora. Para não jogar informações aqui desnecessárias, né? Ele colocou a linha aqui, ó, e chamou a cota para fora. É possível? Também é possível. É possível também ter duas setinhas aqui, ó, sentidos opostos e cotar o diâmetro. Então, são várias possibilidades que a norma está fazendo para a gente aqui, tá? Aí aqui, ó. Cotas fora de escala, exceto onde a linha de interrupção for utilizada, deve ser sublinhada com a linha reta, com a mesma largura da linha do algarismo. Vê que onda. Esse desenho aqui está fora de escala. E é só essa partezinha aqui, ó. Esse tracinho aqui embaixo da cota está me dizendo que esse trecho que ele está medindo aqui está fora de escala. Bota um negócio desse em uma prova, concurso, induz muito a pessoa a errar. Por quê? Porque a gente não está acostumado a trabalhar isso no nosso dia a dia. Se ele perguntar isso mesmo, muita gente vai errar. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de olhar as normas, né? Mas vai fazer isso aqui em desenho,
tu desenhando para alguém fazer. Não vai fazer isso, não faça. Por quê? Porque vai complicar. O cara vai dizer que tu. Ele sublinhou 15 aí, eu acho que é mais importante. Então, enfim. É informação que você vai ver na norma, mas que basicamente a gente não usa, tá? Não faça isso. Agora, aqui eu acho importante, ó, os símbolos seguintes são usados com as cotas para mostrar a identificação das formas e melhorar a interpretação do desenho. Os símbolos de diâmetro e de quadrado podem ser omitidos quando a forma for clara, mas coloque se for possível. Os símbolos devem preceder a cota. Então, o que é que acontece? Símbolo de diâmetro, a bolinha com traço, raio, um R maiúsculo, um quadrado, um quadradinho, uma esfera, aí colocou ESP, R de raio, um raio esférico aqui também, e aí você pode colocar ESP de espessura, tem algumas simbologias que a gente coloca, que a gente encontra. Aí o que é que ele está querendo dizer com essa aí? Ó? Ele está dizendo que essa face aqui agora, ó, que está cotada, isso aqui é um quadrado. Se aqui tiver, por exemplo, 20, as outras dimensões aqui para formar o quadrado, todas seriam 20, né? Aqui ele contou raio de 10, raio de 15, aqui está me dizendo diâmetro de 30. Então, daqui para cá, ó, tem 30, e esse elemento aqui, ó, ele é uma circunferência. Se não tivesse esse símbolo de diâmetro aqui, isso aí poderia ser uma peça toda quadradinha, concorda? Essa peça 27. Mas a simbologia de diâmetro está me dizendo que ela é toda cilíndrica, né? Entenderam isso aí ou não? Sim, sim, professor. Se não tivesse o símbolo aí, só com essa vista aí, poderia ser quadrada. E qual a importância desses símbolos? Ele evita com que a gente faça outras vistas. Por exemplo, vou pegar essa pecinha aí. Cadê ela? Aqui. Por exemplo, aquela peça ela é assim, né? Vou esboçar aqui, tá? Deixa eu ver se aqui vai ficar melhor. Ela é assim, né? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Segue um diâmetrozinho menor aqui, né? Se eu fosse fazer a vista lateral esquerda mais ou menos dessa peça, ela teria uma circunferência. Depois, essa circunferência maior aqui, ó, por fora, que é essa, né? Uma menor aqui, que é essa por dentro. E uma tracejada aqui, ó. Eita, deixa eu... Tá vendo não, né? Foi mal. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vamos lá. A peça era mais ou menos assim, né? Ela tinha isso aqui. Depois tinha isso aqui. E depois tinha isso aqui assim, né? Mais ou menos, os centros coincidiam. Mas ela seria mais ou menos isso. Se eu fosse fazer a lateral esquerda dessa peça, aqui eu não consigo definir forma, não. Se eu fosse fazer a lateral esquerda dessa peça, eu teria esse diâmetro aqui maior, olhando do lado esquerdo. Né? Ah, onde isso, professor? Que eu não tô vendo. Não tá aparecendo não ainda, de novo. Deixa eu ver aqui agora de novo, que não apareceu, meu Deus. Pronto, acho que agora vai. Vamos ver. Agora sim. Agora foi, né? A peça era mais ou menos assim, né? Se fosse fazer a lateral esquerda dela aqui, ó, olhando aqui, no meu lado esquerdo, no primeiro dedo, né? Eu veria uma circunferência maior, veria uma outra circunferência, vou tentar centralizar aqui para ver se consigo.
Se eu consigo. E viria, se eu fosse desenhar, uma outra circunferência aqui interna, tracejada. Concorda olhando aqui? Concorda comigo aí? Ela é vazada, professor, no meio? Não, não. É aquela peça lá que a gente estava vendo na outra na norma. Esse tracejado aqui, ó, tá indicando essa outra parte aqui, ó. Ah, entendi, Aqui, entendi. entendeu? Então, esse diâmetro maior eu vejo, esse aqui também eu vejo, contínuo, e eu tenho esse tracejado aqui dentro. Mas vê a importância da simbologia. Quando ele indicou para mim aqui que é diâmetro, aqui, eu não preciso mais desenhar essa vista aqui, ó. Porque a própria cota na vista frontal aqui já determina que isso aqui é um diâmetro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. E o que determinou foi o quê? O símbolo, né? O traço, a bolinha com o traço que ele colocou aqui, ó. Isso é massa. Vamos lá. Aí aqui ele está dizendo, ó, raio esférico de 12, raio esférico aqui, ó. Isso aqui é uma esfera. Imagina lá aquela bolinha do reboque do carro. Aquilo é uma esferinha, né? Que foi nesse formato, né? E aí vamos ter outras disposições aqui. Disposições e apresentação da cota. Disposição. A disposição da cota no desenho deve ser indicada claramente a finalidade de uso. Geralmente é o resultado da combinação de várias finalidades. Cotar em cadeia deve ser utilizado somente quando o possível acúmulo de tolerâncias não comprometer a necessidade funcional das partes. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Aqui eu cotei em cadeia. 160, 70 e 200. 150 e 100. E aí o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu cotei, mas se eu quiser, por exemplo, considerar isso aqui, ó, comprimento, isso aqui, largura, altura. Eu sei que a altura tem quanto aqui, ó? 250. Eu sei que o comprimento tem quanto aqui, ó? Tem 130, 330, 360, né? E ele saiu cotando, ó. Mas esse 30 representa o quê? Esse espaçozinho aqui, ó. Esse 200, esse 70, esse 160, 150. Então, o que é que aconteceu? Ele cotou e colocou a gente para raciocinar, para não precisar estar fazendo cotas desnecessariamente, né? Ficou bem claro para entender aí, hein? Professor, só não entendi esse 30 aí, essa parte do 30 lá embaixo. É aqui, ó, esse degrauzinho daqui para cá, ó. Consegue ver aqui? Consigo. Tá vendo daqui para cá, ó? Ele vem total, ele vem até aqui. Esse 30 era para estar ali no meio desses dois traços aí, né? 30 esse pedaço. Não, poderia estar no meio aqui, mas porque ele puxou para cá? Espaço, não tem espaço para botar aqui dentro, entendeu? Meio desorganizado, né? Aí, por isso que a norma permite, ó. Tá certo, tá aqui, não tá errado, não. Se tu fosse colocar um número aqui dentro, ficaria ruim. Aí ele jogou para fora, mas, ó a setinha indicando o que ele cotou. Uma seta para um lado, uma seta para o outro. Entendi. Mas isso aqui, se for possível evitar, a gente evita, né? A gente evita. Mas, causa uma confusão, é como se tivesse um complemento aí, na outra parte, sei lá. Mas aí, por exemplo, era impossível ele colocar aí dentro. É melhor ele fazer essa cota assim, jogando para fora, para o cara poder entender do que ele cotar nesse espaçozinho minúsculo que tem aqui, né? Beleza. Vamos lá. Cotagem por elemento de referência. Isso aqui é importante. Só que o que acontece? Cobramos conhecimento do pessoal, né? Esse método de cotagem é usado onde o número de cotas da mesma direção se relaciona a um elemento de referência, que a gente chama de origem, né? Cotar por elemento de referência pode ser executado como cotagens em paralelo ou aditivas. Como assim, Tiago? Vamos chegar lá. Cotagem em paralelo é a localização de várias cotas simples paralelas em outras e espaçadas suficientemente para escrever a cota 33 e 34. O que é que aconteceu aqui, ó?
33 e 34. A tua face de referência foi essa aqui, ó. Notem que todas as cotas estão saindo dela. Então, esse trecho aqui, ó, é 150 desse ponto até esse. Esse segundo trecho aqui, ó, é 200 desse até esse. Ele não saiu daquele jeito, ó, somando aqui, ó, que a gente fez, né, somando aqui. E depois ele colocou o total, ó, daqui até aqui. Isso aqui, para cotar um eixo, é melhor para fabricação, para quem vai fazer. Porque tu jogou 150, veio daqui para cá, botasse o eixo lá, ó. Aí tu sai fazendo esse desbaste aqui e depois já sabe qual é a cota, não precisa nem calcular, né? Mas geralmente a gente não utiliza, a gente faz a cota adjacente, a outra, depois soma tudo. Aqui é por face de referência. Aqui também, ó, ele determinou o ponto 0, 150, 420 e 640. Isso aqui existe na norma? Existe. Você vai ver isso aqui em projeto? Não vai ver em projeto. Evite fazer isso, porque você vai cobrar conhecimento de quem vai fabricar sua peça. Mas saiba que existe, que é possível fazer. É possível cotar desse jeito aqui, tá? Todas as informações vão levar o mesmo caminho. 150, ele está me dizendo aqui, ó, do 0 para cá é 150. 420, ele colocou aqui, ó, a referência 0, 420. E aqui, ó, 640 daqui até aqui, 0 a 640. Aqui fez a mesma coisa, ó. Colocou a origem aqui, ou seja, todas as cotas vão partir desse ponto. Eu quero fazer esses dois furos aqui, ó. Eu venho daqui para cá, ó. 20, vamos embora até lá, ó. Um traçador de altura, um paquímetro traçador de altura, tá? Ele risca a chapa, não sei se o professor mostrou para vocês, mas ele é um paquímetro que você para ele, trava e ele risca a altura. Tem digital e analógico, tá? Ele tem uma ponta de viga nele. Deixa eu mostrar aqui. Professor, tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui agora. Como é que eu represento um rasgo de chaveta em um eixo? Vai ter que ter cota nas vistas auxiliares, entendeu? Geralmente, quando a gente faz um rasgo de chaveta, a gente faz um corte. Faz um corte para ficar mais claro para fazer a interpretação. Entendeu? Como assim, Tiago? Tem um rasgo. Para fazer o rasgo, eu preciso de quê? Profundidade, comprimento e largura dele. Entendeu? Quando eu pego e faço um corte, eu consigo dar duas dimensões dele. Eu consigo dar o comprimento, a altura e a profundidade. E na outra vista, eu faço o rasgo de chaveta. Deixa eu tentar te mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, imagina que tem um rasgo de chaveta aqui, ó. Se eu fosse fazer ele normalmente, seria tracejado aqui, né? O que é que eu faço para representação uma chaveta? Eu jogo uma linha mão livre, achuro onde ele passou. Essa linha agora, que era tracejada, ela vai passar a ser contínua. Nessa vista aqui eu consigo ter a altura, né, a profundidade do rasgo. Consigo cotar aqui, por exemplo, a profundidade desse rasgo. Consigo ter também aqui, ó, uma outra dimensão, que seria o comprimento dele. Consigo botar aqui. Para fazer agora a largura dele, né? Porque o rasgo vai ter essas três dimensões. Aí eu precisava fazer a outra vista, fazer só essa bolinha aí, tá? E indicar o que eu visualizo, né? Não rasgo. Indicar aqui. Aí você conseguiria ver agora a outra dimensão dele na outra vista, né? Isso aqui seria aberto. Vou apagar, né? Ele não apaga a forma não, tá? Mas imagina que isso aqui seria aberto. E aí eu cotaria aqui, ó. E aí eu consegui dar as três dimensões. Então, quando tiver um rasgo assim que vai ficar complexo com linha tracejada,
faz um corte, né? Um corte parcial, achura, faz as vistas necessárias e pensa assim, ó, o que é que eu preciso para fazer esse rasgo de saveta? Eu preciso saber qual o comprimento que ele vai entrar na minha peça, qual a profundidade que ele vai entrar e qual a largura da ferramenta que eu vou precisar para fazer aqui, ó. E aí eu faço o rasgo e depois faço a chaveta. Ele poderia estar aqui, também poderia estar na face aqui, hein? Poderia estar aqui assim, dentro da peça, no eixo, né? Às vezes ele está na face do eixo, às vezes ele está dentro do eixo. E aí é a mesma coisa. Agora aqui é a ferramenta, né? Pegar a fresa e aí faz esse rasgo. Esse aqui dá para fazer até uma plane, né? E com a fresadora também dá, com a fresa também dá para fazer. Beleza? Tranquilo? O que eu ia fazer aí? Me esqueci agora. Eu ia falar de quê? Ia falar do paquímetro lá. Ah, foi isso É mesmo. da vídeo. Foi. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é assim, ó. Deixa eu pegar a imagem dele aqui. Tem ele analógico e tem ele digital. Ele tem aqui, ó. Tá vendo essas três? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, né? Tá aparecendo? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Tá vendo? Ele tem essa pontinha aqui, ó. Você coloca a dimensão nele. Esse bichinho aqui, ele geralmente trabalha em cima de uma mesa de coordenada. É uma mesa que a gente nivela ela todinha. Ela pode ser de aço, de ferro fundido, ou pode ser de granito. Aí você coloca a peça lá, colocou a dimensão, coloca um posicionador magnético, se tiver, e aí você, com essa ponta aqui, já risca na chapa. Essa ponta aqui ela é extremamente dura, que a gente chama de vidia, né? Que é justamente para poder riscar outras chapas, né, sem se desgastar. E aí você coloca a dimensão. Então, quando eu falei para fazer essa peça, deixa eu só mostrar o que é o posicionador do magnético. Deixa eu ver. Olha isso aqui, ó. Esse bichinho aqui ele tem uma ímã bem forte. Aí você consegue ter 90 graus certinho aqui. Você coloca ele para fazer 90 graus, 45 graus. Aí você utiliza ele junto com a mesa de coordenada. Então, como é aqui, ó, mesa. Aqui, assim, ó. Essa aqui é que a gente tem lá na escola. Isso aqui é 100% plano. Você nivela onde ela vai pegar a base e aquele paquímetro fica aqui em cima. E se é de ferro fundido, tu usa aquele posicionador que fica bem massa para tu traçar, né? E aí, para fazer aquela peça, aqui, ó, coloquei 20 no traçador de altura, coloquei a peça certinha lá, alinhada, e eu faço o risco todo na peça. Aí já acho, nesse sentido aqui, essa linha, né? Na vertical. Aí eu depois boto 20, eu viro a peça na horizontal e faço essa linha, para cá. Aí já achei esse centro, já sei próximo a esse. E vou traçando todas essas linhas aqui, ó. Então, essa forma de coordenar aqui, de cotar, quando tem muito furo, é muito bom para o cara localizar os furos. Mas, geralmente, isso aqui você não vai ver também, tá? Não vai ver isso. Tem projeto, vai estar as cotas mesmo, mas sempre, lembre, se eu preciso fazer um furo, preciso saber qual o centro dele, né? Lembra que a norma falou assim, ó, aqui tudinho é diâmetro. Diâmetro de 11, 26, 15,5, e tá sem símbolo, mas veja aqui, o que é que ele tá cotando? Tá vindo de uma extremidade para outra, passando pelo centro. O que é o diâmetro? É a maior corda da circunferência. Ela passa no centro e toca as duas extremidades, 2 vezes o raio, né? Que a gente discutiu os elementos da circunferência. Então, aqui tudo é diâmetro, mesmo estando sem símbolo, né? É possível isso também. Vamos jogar aqui mais para baixo. Aí aqui, vai falar outra cotagem por coordenada também. Vamos dar uma olhada aqui. Pode ser mais prático reduzir a tabela, como mostra na figura 37 e 35. E aqui, ó. Cadê aqui?
que é que ele fez aqui, ó? Disse quais são as coordenadas em x e y. A origem é aqui e ele fez uma tabela. E não fez nada daqui. Também é possível, ver. É possível. Ele está dizendo que daqui para cá, ó. Furo 1. Em x ele tem 20. Então, em x, 20. Né? Em x, 20, na verdade. Em y, 160. Então, eu vou jogar 20 para cá, fazer uma linha. Depois eu subir meu traçador de altura 160, eu vou fazer outra linha, encher o centro. Existe isso aqui. Você está vendo que a norma permite. Eu acho massa, mas não usa por quê? Porque vai cobrar conhecimento de quem precisa fabricar. E às vezes o cara não tem. É por isso que é uma coisa que está permitido, mas está em desuso, ninguém usa, né? Mas por que a gente está vendo isso? Porque, meu irmão, vamos colocar no concurso e vocês vão acertar essa questão. Vão colocar numa prova de uma empresa e vocês vão acertar essa questão. E muita gente vai errar. A minha empresa, Doidinhos SA, se fosse para contratar para Doidinhos SA e eu quisesse contratar o melhor de vocês, com certeza eu colocaria uma questão assim. Porque eu sei, se tu tem conhecimento nesse nível, no supérfluo, no que todo mundo tem, eu sei que você vai ter, entendeu? Então eu consigo encontrar o melhor talento ali, né? A pessoa que está mais qualificada. E aí é cobrar a fundo, né? Conseguiram entender aqui como é que funciona essa tabelinha? É tranquilo, né? Ou não? Por exemplo, aqui, ó. Furo 4. Tranquilo. Em X tem que ter 60. Então, em X aqui, ó, daqui até o centro do furo 4 aqui, ó, é 60. Em Y também é 60. Então, daqui para cá, ó, subo 60, passo o traçador de altura aqui e achei o centro. Beleza. Bonito. Existe. Temos conhecimento. Não vou colocar isso nunca em uma coisa que a gente desenhar. Por quê? Porque vai cobrar conhecimento do cara. Mas é massa. Agora, se eu fizesse isso aqui, onde é que eu colocaria essa legendazinha no projeto? Essa tabelinha. Colocaria lá, né? Na parte de anotações que a gente pode colocar, né? Fazia o escrito, tabelinha, indicava que a tabela é para representar tais furos. E aí ficava massa para o cara fazer, mas é um sonho. Isso não existe, né? Ninguém usa. Aqui também, ó. Contando por coordenadas, né? Ele colocou aqui, ó. X20, Y60. X70, Y80. E aí você sai juntando as coordenadas. Isso aqui também existe, mas vai fazer um negócio desse, uma figura desse jeito aqui. Não vai, ó. Aí ele fala aqui, ó. Que X é 0, Y é 100. Então, o que é que tu tem que fazer? 0 até 100. E aí, por essas coordenadas, você consegue fazer. Mas não faça isso. Cote as dimensões, cote os ângulos, para que o cara consiga fazer. Por quê? Porque senão, se você fizer isso aqui, a peça não vai sair. Então, por isso que ninguém usa. Por isso que ninguém vai usar. Aqui ele deu alguns exemplos, ó, de como cotar esse eixo. Como é que vai ficar as linhas de cota. Como ficou aqui também por coordenada. Aqui, ó. Se o objeto está angulado e a linha de cota ela está reta. Isso aqui eu estou cotando, em vez de ser o arco, estou cotando a corda desse arco. Que danado é isso aí, Tiago? Vê lá. É outro elemento da circunferência. Deixa eu pegar aqui. Imagina que tenho essa circunferência aqui e que eu tenho uma linha que sai daqui para cá. Ó. Aqui é o arco, aqui é a corda. Então, o que ele está cotando ali? Ele está cotando a corda. Imagina que tem uma linha imaginária daqui para cá. Ó. Tem que ter assim, desse ponto a esse retinho. Quando ele colocou o símbolozinho aqui, ó, tá vendo? Agora ele está me dizendo que está cotando ó, o arco. E notem que
a linha de cota ela também está arqueada, tá vendo? E aqui ele cotou o grau. Então, o que ele cotou aqui nesse arco? Por exemplo, imagina que aqui, ó, o nosso arco aqui que eu fiz. E aí, quando eu pegar ó, esse ponto e projetar cruzando com esse ponto aqui, ó, eu vou ter um grau formado aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Ó. Lembra lá em metrologia? Dois segmentos de retas partindo da mesma origem, né? Então, aqui eu tenho um grau específico. Então, essa cota aqui, ó, tá me dizendo que quando eu prolongar essa aresta aqui, ó, que ele cruzar com essa aresta aqui, o ângulo que vai ser formado aqui é 42 graus. Por que faz isso? Porque para você usar um goniômetro aqui para poder fazer essa peça. Então, a peça que a gente poderia usar aqui para fazer um goniômetro. Aqui eu consigo fazer, aqui eu consigo fazer, aqui também eu consigo fazer a peça. Mas aqui é mais simples. Por quê? Porque é só encontrar a origem, colocar esses dois segmentos de reta na mesma inclinação, acho 42 graus. Então, 42 graus, 105 de arco, então é esse arco aqui total que tem 105. E aqui, ó, 100 de corda, né? É a corda que ele está cotando aqui. Aqui nessa figura. Quanto é que vai valer esse R aí? Olha um rasgo de chaveta aí, certinho também. Só falta a profundidade, né? Se a chaveta for arredondada. Hein, pessoal? Vocês estão me escutando aí? Sim? Esse raio seria de quanto? Consegue interpretar aí? Não? Vamos lá. Se eu prolongo essa circunferência aqui, ó, ela vai ter quanto? Isso aí, o raio seria 8. Por quê? 80. Isso. Seria 8. Por quê? Porque tá vendo que o diâmetro aqui dessa circunferência é 16. O raio é metade do diâmetro. Então, daqui para cá, ó, seria 8, né? Total daqui para cá, ó, 16. Então, para fazer, por exemplo, se aqui fosse um raio de chaveta, aqui tem 16, eu teria que ter uma fresa com esse valor. Então, ó, eu pegava o centro aqui, ó, descia a profundidade e vinha com ela até de centro a centro aqui, ó, fazer 50. Então, eu marcava esse ponto, marcava esse e vinha com ela, deslocando, ela tirando material. Quando ela tocou aqui em 50, ela vai fazer esse raio aqui certinho. Ela tocasse no centro aqui, aqui é a mesma coisa. E aí, faria o rasgo, né? Depois era só definir qual a profundidade, né, na outra vista. Entenderam aí ou não? Sim. Porque, pessoal, se eu quero dar um formato desse aqui, isso aqui não pode ser uma ferramenta manual. Então, eu já tenho que ter a ferramenta específica no diâmetro que eu quero. 16, para ela poder fazer esse raio aqui certinho, ó, para formar o diâmetro. Então, viria com uma fresadora de 16 aqui, ó. Descia, depois vinha comendo até chegar nesse deslocamento de 50 que ele colocou aqui, ó. Quando chegasse aqui, eu parava. Chegasse aqui, eu parava, colocava o paquímetro e... Rafael está perguntando aqui, ó. Tem como amolar uma fresa? A gente consegue afiar brocas. Consegue afiar brocas. Não fica 100%, mas consegue. Uma fresa, se ela não tiver muito danificada, você até consegue passar uma limazinha, dar um acabamento para melhorar. Mas, geralmente, quando a ferramenta é de qualidade, basicamente o que ela tem que fazer é quebrar. Por quê? Dureza do material. Imagina que esses aqui, por exemplo, uma broca, uma fresa, ela vai trabalhar em alta rotação e ela vai estar fazendo fundo em outro metal. Então, ela é muito dura. Então,
o que é que acontece geralmente, Rafa? Quando a gente passa do limite, seja dando um passo muito grande, seja provocando um impacto nesse tipo de ferramenta, ela acaba quebrando. Ela acaba quebrando. E aí, tipo, basicamente é trocar outra. É comprar outra, né? Se for bailarina, a gente só compra o refil, né? E, tipo, depois eu mostro para você, porque a gente é bom, assim, essas discussões, e a gente poder ver. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o que é uma fresa. Parece uma broca. Pra vocês visualizarem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são fresas, tá? Parece uma broca, mas tem esse formato peculiar aqui. Por quê? Porque por conta da formação do cavaco no corte, né? A fresa consegue expulsar melhor do que uma broca. Então isso aqui é uma fresa. Tá vendo? Aí a composição desses materiais ela é muito duro. Então o que é que acontece? Geralmente na utilização, na má utilização, então no vacilo que o cara der, ele acaba quebrando, tá? E aí rafiar, às vezes a gente consegue fazer alguma besteirinha, mas geralmente quebrou, lixo. Isso aí, macho a gente utiliza para fazer rosca, tá? Aí é muito duro também. O que acontece é que às vezes na má utilização a gente acaba quebrando. Por exemplo, vem um conjunto de 3, aí tem o número 1, número 2, número 3, é para passar os 3. Aí tu já vai para o diâmetro maior na pressa, aí vai passando, quebra. Para quebrar, para depois extrair, é problema. Então, se tem 3, é porque é para usar os 3. Mas geralmente... Aí, leva para o soldador tirar, professor. Leva para o soldador tirar. Ou então a gente mesmo tem que tirar. Isso mesmo, meu Deus. O que é que acontece? Uma prática boa de se fazer na oficina é simular isso aí que a gente está falando. Mas não com a fresa. Quebra um parafuso. Faz a rosca, coloca o parafuso, dá um torque excessivo, quebra a cabeça dele. Aí quando isso acontece, agora vamos extrair. Aí tem uma ferramentazinha chamada de extrator, que você não vê muito porque é muito cara. Muito cara não, mas geralmente as oficinas não tem. E quando a gente usa solda, é justamente porque a gente não tem a ferramenta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Como funciona essa pecinha aqui, ó? Tá vendo aqui? Essa rosca aqui é uma rosca contrária, tá? É uma rosca que a gente chama de rosca esquerda. Isso aí, a Alex já falou aí, ó. É de rosca invertida, perfeito. Aí o que é que acontece? A gente vai, pega uma broca e faz um furo no centro desse parafuso. Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Chamado de desandador. É para dar um apoio. Então, isso aqui rosca no extrator. E aí você vai lá e consegue tirar. Geralmente a gente não tem, né, essa ferramenta nas oficinas, por aí no meio do mundo. Aí o cara leva pro soldador, o cara dá uma soldadinha lá, né? E aí o cara tira na tora mesmo. E aí tem que aprender as coisas. Tem que ter. Vamos trabalhar no cenário ideal, conhecer as ferramentas, saber os recursos que a gente tem e como usar. Aí como é que seria na tora, professor? Na tora a gente chanfraria um pedaço de peça, soldaria e aí tentaria tirar. Professor, isso é um parafuso que está lá há muito tempo, está ruim de tirar. Como é que eu faço isso? Dependendo da composição química, dependendo do que a gente esteja trabalhando, lógico que isso aqui é grosso modo, tá? Pega um maçarico, aquece. O que é que vai acontecer quando você aquecer? Todo material, quando você aquece, ele expande. Então, quando ele fizer essa expansão e ele resfriar, vai melhorar, né? Vai melhorar a possibilidade de você conseguir extrair, seja uma porca, seja um parafuso que está lá travado. Tem os macetes e tem os recursos, né? Se tiver recurso, ajuda muito. Isso aqui é massa demais. Essa atividade é muito massa a fazer. Então.
Essa e uma atividade que eu faço com os meninos de recuperação de eixo. Como é isso aí? A gente pega um eixo, tipo um taru que tem lá na escola. Parte ele. E aí, agora vamos recuperar. Aí faz um furo no centro, coloca um guia, chanfra, solda, depois leva para o torno, torneia novamente, depois dá acabamento. E aí recupera, né? Lógico que nem todo canto a gente consegue colocar um eixo recuperado. Mas, dependendo do maquinário, dá para fazer, né? Então aí é uma atividade também boa de fazer. É legal. Tipo, porque tu vê soldagem, tu vê tornearia, aí vocês fabricam um pino, coloca no centro, faz um furo de centro, enrosca, faz a rosca, trava todo o eixo, enche de solda, dá um acabamento aí. A bronca é deixar alinhado, né? O alinhamento para ele não estar, entre aspas, rodando bambo, né? Concentricidade, ele tem que estar concêntrico, tem que fazer com bastante cuidado. Mas vamos terminar essa norma, pelo amor de Deus, eu já falei demais. Você já deve estar de saco cheio. Tiago fala muito. Vamos embora. Falta pouco. Cadê qual a página que eu tô? Falta 2 páginas. Vê que massa. Vê que coisa inteligente. Vê que coisa inteligente. Só que aí, se a gente usar, a galera não vai fazer. Vai perguntar tudo. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, que dessa face para cá tem 15. Que ele está me dizendo aqui, ó, que isso aqui vai se repetir 5 vezes, ó, posteriormente. 1, 2, 3, 4, 5. Com intervalo de 18 milímetros, centro a centro. Então, daqui para cá, centro, 18, 18, 18, 18. Totalizando 90. Aí aqui, ó, por exemplo, vê, usou 2 coisas que a gente estudou. Fez um encurtamento aqui com linha de zigue-zague. Poderia ser zigue-zague ou poderia ser uma linha mão livre, né? Uma linha de corte à mão livre. Só que ele está me dizendo aqui, ó, é 15. Centro a centro de cada furo tem 18. Só que são 17 furos com esse mesmo intervalo de 18 centro a centro. Então, nota que você só vê 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas tem 17. E ela segue até 306 milímetros de distância, né? É massa, mas se fizer isso, pelo menos vai lá e explica o cara que vai fazer. Irmão, isso aqui tem que ser desse jeito aqui, tá? Isso aqui, mas é desse jeito. Aqui já foi no grau, ó. Porque a peça é inclinada. Ele está me dizendo que tem 5 furos que vão ter um intervalo de 10 graus cada. Então, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Se eu prolongar essas linhas aqui, ó. Por isso que aqui deu 50. Aí, massa. Isso aqui, ó, é interessante também. Figura 48. É interessante quando a gente for fazer um flange. Que danado é um flange? Geralmente em tubulação, pessoal. Não quero parafuso, não quero flange mesmo. Geralmente o flange, ó, ele tem essas características aqui, ó. Existe para... O que é que ele faz? Liga tubulações. A gente compra, mas também é possível fabricar. E aí, para fabricar isso aqui, eu preciso saber em qual eixo vou rotacionar os furos. É isso que a norma está querendo dizer ali, ó. Ele quer me dizer o seguinte aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? E que ele me disse aqui, ó. Do centro para cá tem 50 de diâmetro. Quer me dizer que cada circunferência dessa aqui, ó, cada furo desse, vai passar no eixo desse raio, desse diâmetro de 50. Então, como é que eu faria isso aqui? Faria a peça principal, um diâmetro maior. Depois pegava um compasso, um cintel, que é um compasso,
escreve assim, Sintel. Deixa eu ver. Sintel, se estiver errado, me perdoe, tá? Eita, apareceu. Deixa eu botar para maçarico aqui. Tipo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Que ele tá usando aqui, ó. O que é que acontece? Isso aqui é tipo um compasso. Ele tem um centro aqui e tu consegue girar. Aqui tu fez o corte. Deu acabamento. Depois você vai pegar o mesmo Sintel e fazer aquela outra circunferência de 50 para poder encontrar o centro dos furos, tá? Esse aqui é para maçarico, mas eu tenho também para chapa. Deixa eu ver se eu acho. Se o Google não me cair. Ele está mostrando no maçarico. De chapa, ele vem como se fosse duas pontas de compasso metálica. Só está aparecendo aqui de maçarico. Isso é chamado de Sintel, tá? Então, como é que a gente faria essa peça? Assim, peguei o centro, coloquei o rasgo. Se aqui posso colocar o compasso também, né? 50 só, fiz essa. Fiz a maior. Nota que os 4 furos aqui tá passando, ó, nessa divisão aqui, ó, nos centros aqui, né? Dos dois furos. Aí, ó, joguei aqui o centro, quando cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui. Isso aqui, o que é que acontece? Vai garantir que esses furos casem, né? Com o outro flange que vai receber. Então, isso aqui que ele colocou aqui é bem interessante. Por que ele fez isso? É justamente isso que ele está querendo explicar para a gente. Compreenderam isso aí? Sim. Diz aí, gente. Não tem medo de dizer, não. Se não, eu desenho aqui, ó. Vê lá. Tranquilo, professor. Imagina que eu fiz, ó. Tenho essa circunferência para fazer um flange. Só que para eu começar a jogar os furos aqui, ó, os outros furos, eu preciso ter uma referência onde é que vai ficar cada um, porque senão eu me perco. E aí aquilo que ele fez lá, ó, imagina que aqui é o centro dessa circunferência. Abstrai agora, tá? Não vai ficar bonito, não. Eu peguei o compasso, coloquei aqui assim, ó, e fiz essa circunferência aqui, por exemplo. E aí, ó, peguei e fiz minhas geratrizes aqui, né? As linhas que geraram. Fiz uma linha aqui, outra linha aqui, tá? Bem retinha. Agora eu consigo fazer essas circunferências aqui, ó, e jogar exatamente no centro, né? Aqui seria o quê? Seria a broca, né? Que é o centro onde eu vou fazer os furos. E aí, ó, consigo fazer o meu flange certinho. Aqui tá só um esboço, mas assim a gente construiria ele, tá? E aquela circunferência, aquela linha tracejada representa aqui onde você vai rotacionar todos os furos. Agora já está começando a sair, né? Vamos embora. Eu vou terminar aqui rapidinho para liberar você. Falta 2 páginas só. Vamos ver o que é que tem aqui para baixo e aí eu libero. Também, Rafa. Faz primeiro as linhas, né? Essas linhas que a Rafa falou aqui, ó. Primeiro poderia fazer essas 2 linhas aqui para depois fazer essas circunferências. Perfeitamente. Na verdade, é essa ordem mesmo, Rafa, que você falou. Ele está dizendo isso aqui, ó. Primeiro a gente faria essas linhas aqui, certinha. Bem retinha, né? Aí depois jogava a circunferência maior aqui no centro. Depois jogaria menor. Lógico que não está alinhado, tá mais. E aí depois jogaria, ó. Achei o ponto do furo aqui, do furo aqui, do furo aqui. Essa é a ordem que deve ser feita mesmo, Rafa. Se fizer a circunferência, cortar, depois tu não consegue achar esse eixo aqui, não. Até consegue, tá? Até consegue, mas vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Perfeito. Belíssima colocação aí. Agora, vê o que ele fez aqui agora. Ele pegou a outra norma que ele fez referência, então foi importante a gente estudar as outras normas. Para a gente poder entender agora tudo junto, vê? Olha esse rasgo aqui. Vê, ele me disse que tem 5 rasgos desse, que ele tem 16 aqui, ó, milímetros de boca aqui, de comprimento, ó, mais 6 de profundidade. Então tem 5 desses distribuídos nessa peça. Me disse que tem
5 vezes esse diâmetro aqui, ó, de 12. Tem 5 vezes. Como é que eu não estou vendo as 5, Tiago? E aqui, ó, essa linha traço ponto com duas linhas paralelas, me diz que isso aqui é o quê? Só tem o que aí desenhado? É linhas de simetria, né? É a peça inteira. Aí tá Isso, só metade perfeito. dela. É isso mesmo, tá? Não vai pensar que isso aqui é a peça completa, não. Quem não assistiu às aulas anteriores. Isso aqui, ó, a peça fecha para cá, ó. Tem mais um furo por aqui e outro aqui, ó. Tem mais um rasgo por aqui e outro aqui, formando os 5, tá? Então ele usou tudo aqui, ó. Juntou tudo que a gente veio estudando agora. Até aí. E se fizesse um 4, é que endoidava mesmo. Se tivesse só isso aqui, né? Para cá, e jogasse duas linhas tracejadas, duas linhas paralelas aqui, na linha de centro. Aí era só desenhava um quarto e só fazia isso aqui, ó, e você tem que fazer o resto. Mas o que é que acontece? Faz a peça completa pro cara ver. Pô. Faz isso não. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Acabou, não foi? Acho que acabou não. Não é 13? Eu vou explicar isso aqui diretamente nas imagens, tá? Pra gente não perder muito tempo lendo aqui. Falando aqui, ó, elementos repetitivos. Então, eu tenho 8 furos com diâmetro de 8. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui a peça está completinha, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 6 furos com 8 de diâmetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que ele está querendo dizer aí. Quando ele fizer referência no que tiver para ler lá. Isso aqui é massa. Ó. Lembra que eu falei de chanfro? Em algum momento eu falei de chanfro aí. O que é um chanfro? Imagina que eu tenho uma peça aqui assim, uma chapa. Tem uma chapa aqui. Opa. Aqui. E eu dei um corte aqui assim, ó. Quando eu fizer isso aqui, o que foi que eu fiz? Eu chanfrei isso aqui. Às vezes para quebrar uma aresta cortante, para aliviar a tensão em eixo, a gente faz chanfro, né? Nas extremidades. Então, para fazer isso aqui, eu precisaria ter esses valores aqui, né? Aqui e aqui, ó. Para eu saber, para fazer essa linha aqui, ó. Vamos botar lá não. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui para a gente. Ó. Ele está me dizendo que ele pode cotar o chanfro pelo grau. Então, aqui, ó, em 2 milímetros mais 30 graus. Tá vendo aqui? Aqui eu preciso de um goniômetro para pegar esses 30 graus aqui de inclinação e marcar. Aqui também é a mesma coisa. 2 por 45. Ele optou por cotar o grau. Ele também poderia dizer assim, ó, é 2 por 2. 2 por 45 é a mesma coisa de um grau, de 2 por 2. Como assim, Tiago? Imagina aqui, ó, que tu tem um quadrado. Você entender isso aqui bem, tá? Isso aí, para soldar peça, a gente chanfra também para ter penetração, Ricardo. Isso mesmo. Porque o que é que acontece? Se você soldar duas chapas, por exemplo, uma colada na outra aí, a solda não penetra, né? Então a gente às vezes chanfra para poder soldar, né? O que é que acontece aqui? Então imagina que eu tenho isso aqui um quadrado. Se eu ligar a diagonal desse quadrado, a gente sabe que o quadrado tem 90 graus em todas as arestas, né? Se eu ligar a diagonal desse quadrado, abstrai, imagina que isso aqui está reto, tá? Quando eu ligo a diagonal do quadrado, eu divido esse ângulo de 90 graus a 45. Então, se eu disser que esse quadrado aqui, ó, ele tem 2 aqui e 2 aqui, é a mesma coisa de dizer que ele tem 2 por 45, ok? Por quê? Porque vai ter quando eu der esse chanfre aqui, vai ficar 45 graus aqui dentro. Então, você poderia cotar 2 por 2 também, um ângulo de 2 por 45. Ele colocou aqui, ó, 2 por 45. Era só vir 2 e subir 2. Aí bate. Aqui também, ó. 2 por 45. Aí, professor, como é que a gente faz
essas angulações aqui, assim. Isso aqui já é feito pela ferramenta, tá? A ferramenta ela já vai ter essa característica aqui, dependendo da ferramenta. Se fosse um furo paralelo, eu conseguiria usar 2 fresas e fazer. Mas isso aqui, as ferramentas já tem, tá? Assim, e aí o que é que acontece? Eu vou só medindo a profundidade que a ferramenta ela vai me dar esse ângulo aqui, ó. Então aqui está me dizendo, ó, que isso aqui tem um ângulo de 90 graus formado aqui. Se eu prolongar essas duas linhas aqui, ó, prolongar essa aqui e essa, juntar aqui, quando juntar vai formar um ângulo de 90 graus aqui. É o que ele está querendo dizer aqui também, ó. Se eu prolongar essa linha aqui e essa, vai formar um ângulo de 90 graus. Isso aqui foi ele cotando chanfre. Eu não entendi porque ele não colocou uma cota de chanfre do jeito que eu falei, mas mais uma vez, vamos botar aqui. Imagina que eu quero cotar aqui, ó, um chanfre aqui. Não necessariamente eu preciso só cotar grau, tá? Eu posso cotar dimensão normal. Eu posso dizer que daqui, ó, até aqui, vamos dizer que foi 3. E daqui para cá, 2. Você vai traçar dessa origem aqui, vai fazer uma linha para cá, ó, e consegue chanfrar com essas dimensões. Que eu acho que é o jeito mais fácil de você cotar chanfre, né? Por quê? Porque aqui, cotando grau, tu obriga o cara a ter a ferramenta, né? Goniômetro, né? Se não tiver, como é que ele vai fazer? Botar os 30 graus certinho. Aí é melhor, eu acho melhor coordenadas numéricas do que cotar grau. Que é mais fácil para entender e não vai precisar de ferramenta no goniômetro para poder fazer. Que é a mesma coisa, deixa eu ver se ele vai mostrar outras coisas aqui. Aqui também, veio viagem. Cotou, indicou letras e está dizendo, tem 3 furos de diâmetro de 12. Então, e B, 3 furos de diâmetro de 10. Isso aqui não faça, existe, mas não faça nunca isso. Né? Aqui é só para a norma tirar onda com a gente. Aqui é a mesma coisa, ó, ele está cotando. Ele fez o corte aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para a gente poder entender. Ó. Ele fez o corte aqui para poder mostrar esse rebaixozinho aqui, ó, para a gente. Para poder dar esse intervalo. Porque se ele fosse fazer isso aqui com linhas tracejadas, ficaria ruim de interpretar. Então, por isso que ele precisou fazer um corte aí, tá? Essa pecinha. Aqui também, ó. O que é que acontece? Uma figura muito complexa. E para mostrar todos esses detalhezinhos internos aqui, ó, foi melhor fazer o corte para mostrar tudo em linhas contínuas. E aí, ó, ele está mostrando, lembra aqui, ó, parafuso, porca, arruela, rebite, mesmo que o corte passou, não é achurado, por isso que aqui no centro não está achurado, mesmo sendo sólido aqui, ó. E aí ficou mais fácil, né, mais claro. Então, vai utilizar um corte para poder fazer uma cotagem dessa daqui, porque se tivesse um monte de linha tracejeira aqui, seria ruim para cotar. Para entender, né? Dá para fazer, cota, mas é melhor um corte aí, realmente. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso aqui, vamos descobrir o que é que fala aqui de 59. Não sei nem o que é isso aqui. Quer dizer, não me lembro. E 60 aqui, essa linha tracejada, traço ponto aqui, deixa eu ver. O que ele fala de 59 e 60 aqui, para eu poder interpretar. Cadê 59 aqui? Vamos ver se é isso aqui. Quando esta exigência especial se refere a um elemento de revolução, entendi. A indicação, isso mesmo, lembrei, deve ser mostrada somente num lado. O que é que acontece aqui? Lembra que eu falei de elementos de revolução, peças que são revolucionadas? Então, essa peça aqui, ela gira em torno do mesmo eixo, ela é revolucionada. Essa simbologia que ele colocou aqui é para indicar que isso aqui foi revolucionado. Mas aí é para tentar suprimir vistas, né? Para não precisar fazer outras vistas. Mas isso aqui fica muito complexo, até para entendimento. Então, existe, mas é melhor fazer a peça completa do que indicar uma revolução, tá? 60, como é que ele fala da 60 aqui? A mesma coisa, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a localização da extensão
Existe, da exigência especial, necessita de identificação, deve-se cotar aproximadamente. Porém, quando o desenho mostra claramente a sua extensão, a cotagem não é necessária. Figura 60. E aí, chega ao fim, tá, da norma, do sistema de cotagem. Amanhã, a gente vai pegar uma das peças, vamos fazer as vistas, as projeções, vamos discutir juntos e vamos... Amanhã não, toda vez eu penso que eu vou ter aula todo dia. E vamos aplicar isso, tá? Vamos cotar uma peça todinha, fazer a projeção, fazer uma cota, e no final, tirar um dia aí para a gente poder fazer a perspectiva isométrica, fazer a projeção, cotar, fazer imagem, legenda, preencher, usar tudo isso que a gente aprendeu, né? Beleza? Tranquilo aí, tranquilo? Professor, Verdade. Oi, dá para você ver aí, agora se chegou aí, no seu e-mail, eu enviei de novo aí. deixa eu ver agora. É Diogo Felipe. Diogo, era para aparecer aqui no meu celular, mas deixa eu ver. Vê o meu também aí, professor. Eu enviei esses dias aí, ele voltou. O meu também aí, professor. Eu vou colocar um e-mail no chat aí direitinho, porque pode ser que tenha alguma letra errada, mas... É melhor o cara copia e cola. Chegou não, Diogão? Ó, de quem chegou aqui para mim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o e-mail, tô querendo... Chegou agora Adson Gilmário. Chegou agora, em 8h27 ele mandou. Léo Alexandro, Isaac, Alex Júnior, Francisco, Leandro Honorato, Jaciel, Rafael Santos, Vinícius Santiago, Ricardo Luiz, Alexandro Santos, Jonas Lima, Diogo, Diogo Felipe, professor. Daniel do Vale, Cláudio Pereira. Pronto, foram esses que chegaram. Deixa eu colocar aí no chat antes de vocês irem embora. Ô, professor, só disse Diogo aí, não é Diogo Felipe, não? É não. É não, Diogo. É Diogo, deixa eu dizer para tu como é o Diogo tá aqui. Na verdade, Diego. Mande para mim seu e-mail de novo aí, professor, que Vou ele só colocar mandou aqui para agora mim no uma chat. vez. Coloca aí. Esse aí, ó. Certinho, deixa eu ver aqui. Thiago.nascimento@sistemafiep.org.br. Pronto, o e-mail é esse aqui, ó. Beleza? Vou parar a gravação aqui agora.